Hoje nós iniciamos na nossa página 36, num episódio que faz parte da nossa história espiritual, que fazerá parte também da história natural da humanidade. Um episódio chamado A Guerra do Armagedon. O Armagedon é um vale que existe, um imenso vale que existe lá nas proximidades das terras de Israel. É um vale que fica entre, parece que é o Mar da Galileia e a Cordilheira do Carmelo, isso, né? Um deserto lá, terrível, e incrivelmente vários generais de guerra já mencionaram que aquele é o vale perfeito para uma grande batalha. Ao invés deles mencionarem, né, que aquele era o vale perfeito para muitas construções de casas populares, né, hospitais, clínicas, não, é o vale perfeito para uma grande guerra. É a mentalidade do diabo no cérebro dos homens, né? Mas fazer o quê? Então, esse vale do Armagedon, realmente, pelo que a Bíblia nos mostra, nos ensina, ninguém tem dúvida disso, devido à clareza dos textos, de que este vale e em todo o seu arredor vai estar ocorrendo realmente grande batalha, o que eu particularmente acredito que será a Terceira Guerra Mundial. Eu acredito nisso, que a Terceira Guerra Mundial se dará ali. Depois do arrebatamento da igreja, se dará a Terceira Guerra Mundial, em que Zacarias, o Senhor diz assim, com relação a Israel: eu farei com que todas as nações marchem contra ti e saibam que eu te amo. Então esse é o cenário, todas as nações marchando contra Israel. Isso é classificado como uma Terceira Guerra Mundial, no meu ponto de vista, e parece que o tempo dela ocorrer é ali, depois do arrebatamento da igreja. Bom, então, diz aqui, está aqui escrito, né? O Armagedon é uma planície entre o Mar da Galileia e a Cordilheira do Carmelo. Na segunda metade da última semana, Deus derramará seus juízos. Segunda metade da última semana, quer dizer, aquele período, metade final do reinado do Anticristo, cada vez mais severos. Esses juízos virão porque os homens rejeitarão a verdade a ponto de acreditar no engano de injustiça propagado pelo anticristo, o que resultará em sua condenação. O que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Mesmo depois que se iniciarem os terríveis juízos de Deus, os homens não se arrependerão, porém blasfemarão do nome de Deus. No fim deste período, nações se levantarão contra Israel. Jerusalém será cercada pelos exércitos das nações aliadas sob o domínio do anticristo. Aí estão as passagens que eu havia mencionado há pouco, Zacarias. Quando Israel não dispuser mais de nenhum meio de resistência, parecendo que será destruído, nesse momento invocarão o nome do Senhor pedindo socorro. O Senhor então se manifestará do céu, vindo como seu libertador e executando o juízo contra seus inimigos. Cristo pelejará por Israel, dando-lhe vitória, e implantará seu glorioso governo de 1000 anos de paz sobre a terra. A leitura dessas passagens bíblicas que aí se encontram, irmão, é imprescindível. Você tem que estudar. Você não pode apenas se guiar por ouvir falar. Eu aqui falo muitas coisas, mas essas muitas coisas realmente é muito pouco para quem quer ter realmente uma vida espiritual séria, fundamentada, captando as coisas que Deus quer que captemos. Realmente você precisa se fortificar, e só a sua frequência nos cultos, acredite, não é o bastante. Só a frequência no culto não é o bastante. Você tem que ler, se empenhar, né? Uma das coisas que eu uso muito ilustrativa para isso é quando Jesus diz assim: tu quando orares,
entra no teu quarto. Ah, mas Jesus, eu já fui na igreja. Não está lá escrito no Antigo Testamento? E agora os meus ouvidos estarão atentos, né, à oração que se fizer neste lugar. O Senhor não disse que vai ouvir a oração que é feita no templo? Mas Jesus vem e mostra que a realidade vai além do templo. Vai para uma vida pessoal de intimidade com Deus. Então a oração no templo revela uma comunhão coletiva, mas a oração no quarto revela uma comunhão individual, particular. Crente que vive só o coletivo, meu irmão, pode olhar no calendário que lá está o seu dia de queda. Não existe crente com vida só coletiva, não. Eu fui na igreja, né? Você ouviu aquela coisa assim? Eu fui na igreja, já fiz a minha parte. Viver só o coletivo com Deus não é tudo. Definitivamente, eu te digo, apostando a minha vida, não é tudo, porque eu tenho experiência suficiente para saber que não é tudo, que eu conheci muita gente que viveu só o coletivo, e hoje eles não são contados entre os guerreiros de Deus. Tem que ter vida individual. Bom, então você tem que ler. O que é a vida individual? É ler as passagens bíblicas. Poxa, não entendi isso aqui, não entendi, o que eu faço? Pesquiso, busco, dicionário, internet, eu dou meu jeito. Não entendi, sabe de uma coisa? Eu vou orar. Jesus, eu não estou entendendo aquele negócio. Ora, coloca diante de Deus. Na hora, às vezes você recebe na hora, e às vezes passa 1 mês, 2, e você vai entender aquilo. Às vezes não, passa 1 ano, 2, para você entender certas coisas. O conhecimento que hoje eu tenho, não foi de coisas que eu busquei e recebi em 2, 3 meses, nem 1 ano, não. Coisas que eu tinha dúvida no começo da minha vida, têm sido me reveladas, me dado entendimento, agora nos últimos anos. Porque Deus revela as coisas no momento preciso, necessário. Agora, você tem que ler, você tem que buscar, mesmo que não entenda. Não vai fazer que nem as pessoas por aí, né? Não, irmão, eu nem leio o livro de Apocalipse, porque ninguém entende. Como que ninguém entende? Presta atenção, Deus não vai revelar uma coisa que ninguém entende. Se Ele revelou aquele livro, é porque é para alguém entender, é para todos entenderem. Mas se ninguém pagar o preço... Bom, então a guerra do Armagedon é essa, conforme mostra essas referências, o que nos dá a entender, será um momento em que as nações vão estar reunidas sob o domínio de uma personalidade que nós chamamos de anticristo, a Bíblia chama de anticristo, e o objetivo deles será riscar Israel do mapa, acabar com Israel. Só que Israel vai resistir, Israel tem como resistir um tempo, porque Israel possui armas de tecnologia altíssima. Israel possui técnicas que hoje está dando aula para várias nações. Mal sabe ele que ele está alimentando cobras. Israel hoje está emprestando, está vendendo mísseis de guerra, está vendendo ônibus de espionagem, ele está vendendo uma série de tecnologias para vários países. Mal sabe ele que ele está alimentando cascavel que vai virar contra ele. Mas fazer o quê? Estão cegos. Então, Israel vai estar cercado, vai resistir. Quando ele vê que não tem socorro, quando ele vê que não tem solução, o que eles vão fazer? Vão clamar. Mas como eu já disse, ora, se eles clamassem, Jeová vem nos socorrer, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, vem nos socorrer. Ora, então está caracterizado que eles sempre creram no que estava certo. Se o socorro vier por esse clamor. Então o socorro deles não pode vir por este clamor. Eles vão ter que clamar aquele que realmente vai descer no Monte das Oliveiras para livrá-los. E ele se chama Jesus, ou no idioma deles, Yoshua. Eles vão ter que clamar por Yoshua, Jesus, o Jesus dos crentes, o Jesus da igreja. Eles vão ter que ter esse entendimento. E esse entendimento que vai ser deixado para Israel, nós o deixaremos.
nós, a Voz da Restauração, estamos já deixando em várias mensagens, e vai haver vídeos específicos, pregações específicas que nós vamos deixar na internet e eles vão acessar, e isso vai se espalhar por toda a nação deles, e eles não vão dar crédito a isso, mas quando eles se verem à beira do extermínio, com os seus filhos sendo esquartejados na ponta da espada, no meio das ruas, as suas mulheres atravessadas, estupradas, decapitadas, as casas, a cidade sendo incendiada, quando eles verem que ele não adiantou a resistência deles, que o Jeová, segundo os conceitos do Antigo Testamento, não se manifestou como nos tempos antigos, eles vão ter que apelar e clamar a Jesus Cristo, o Deus da igreja que foi arrebatada, o Deus da igreja do grito da meia-noite, aqueles que afrontaram o reinado do anticristo e foram martirizados pela causa do evangelho. Aí eles vão clamar a esse Jesus. Quando clamarem a esse Jesus, ele descerá no Monte das Oliveiras e vai mostrar-lhes as marcas dos cravos, enfim, e o seu lado traspassado, e eles vão rejubilar, porque quando Jesus se manifestar no Monte das Oliveiras, é como uma radiação de uma bomba atômica. A Bíblia diz que a carne dos inimigos no vale do Armagedon vai apodrecer, e os seus olhos vão soltar das órbitas, e vai demorar 7 anos para se enterrar tanto cadáver naquele lugar. Vai ser uma coisa realmente absurda, e diz que o sangue chegará até o freio dos cavalos. Eu não entendo muito, mas parece que o freio do cavalo é na boca, né? É sangue demais, é rio de sangue. Imagina a quantidade de guerreiros que vão estar sob o reinado do anticristo ali. O maior triunfo dessa vitória vai ser do anticristo, que vai levar milhões de almas em 1 segundo para o inferno. Na verdade ele não leva, quem lança é Deus, mas o diabo vai regozijar nisso. Então, meu irmão, essa realidade tremenda, Jesus se manifesta, elimina, eles rejubilam, Israel fica feliz da vida. Poxa, o nosso Deus se manifestou. Quando Jesus mostrar para eles a mão dos cravos marcadas e todas aquelas coisas, aquele júbilo vai se transformar em tristeza, porque diz a Bíblia que eles vão reconhecer e vão dizer: nós e os nossos pais o crucificamos, o rejeitamos, o discriminamos, não fizemos dele caso algum. E o apóstolo Paulo descreve que então em Israel haverá um dia de conversão nacional. Bom, esse é o cenário então do Armagedon. Quando Jesus, após descer no vale do Armagedon, ou melhor, descer no Monte das Oliveiras, ele implanta um período chamado milênio, que é realmente 1000 anos, chama-se milênio, porque realmente são 1000 anos literais, 1000 anos literais do reinado de Jesus Cristo sobre a terra. E aqui nós temos a divisão na página 37 de um milênio, primeira parte, período de 1000 anos sobre o reinado pessoal de Cristo sobre a terra. Quem olhar para Jesus, ali verá uma pessoa. Que pessoa será vista com Cristo reinando nestes 1000 anos? Aquela mesma pessoa que nasceu da Virgem Maria, aquela mesma pessoa que foi posta na cruz, aquela mesma pessoa que ressuscitou ao 3º dia, aquela mesma pessoa que os apóstolos viram sendo levado, assunto aos céus, aquela mesma figura, aquele mesmo corpo carnal vai estar de volta, sentado num trono em Jerusalém e reinando para o mundo inteiro. Exatamente aquilo ali. Jesus estará num corpo carnal. À semelhança, nós também estaremos de volta a um corpo carnal para reinar com Jesus Cristo por 1000 anos. Então começará com a vinda de Jesus para dar a vitória a Israel sobre os exércitos inimigos, sobre o falso profeta e sobre Satanás. A sede do governo milenar será Jerusalém. Jesus Cristo vai reinar em Jerusalém. Tem um palhaço aí querendo construir um templo, né?
imenso e os judeus estão na bronca, tal, porque estão achando que está descentralizando a ideia de Jesus reinar com eles. Eles não precisam se preocupar com isso, porque o reinado de Jesus será lá em Jerusalém, com eles, mas que eles não ousem pensar que eles vão ter posição privilegiada, não, tá, irmão? Ninguém terá posição privilegiada, a não ser aqueles que morreram realmente por Jesus Cristo. Então, para o milênio, Jesus virá como rei e será visto por todos os viventes. Será a segunda revelação. Essa vinda de Jesus é que a Bíblia, né, nós erramos nas nossas pronúncias que ficaram, viciadas ao longo da história. Então, esta vinda aí de Jesus é o que nós realmente chamamos de segunda vinda. Porque antes disso, o que aconteceu foi o arrebatamento da igreja. A igreja subiu, mas agora, depois, no final do reinado do anticristo, nessa batalha do reinado do Armagedon, na batalha do Vale do Armagedon, Jesus desceu realmente para reinar 1000 anos, e ele traz com ele muitas pessoas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Será um tempo de alegria, longevidade, prosperidade, comunhão por Deus para Israel. Então, essa longevidade, né? Nós não sabemos exatamente os detalhes dessa longevidade, mas nós podemos acreditar que pessoas vão durar 500, 600, 700 anos. Porém, não podemos afirmar que uma pessoa que nasça, e vão nascer muitas pessoas no milênio, que essa pessoa viva até o fim do milênio. Não, o que nós podemos afirmar é que nós que descermos com Cristo, não é um Israel convertido a Cristo não, mas nós que descermos com Cristo, atravessaremos todo o milênio, não morreremos e ao final do milênio voltaremos para o céu, deixando de novo a aparência carnal e retomando o nosso corpo espiritual transformado. Nós que viermos, atravessaremos o milênio, mas os que estiverem aqui, não quer dizer que vão atravessar todo o milênio, nem os que nascerem no milênio, que chegarão até o fim dele. Ou seja, no milênio não significa que não haverá morte. Não significa no milênio que não haverá morte. Por quê? Porque a Bíblia não diz que não haverá morte. A Bíblia diz que haverá longevidade. Longevidade significa que dentro do que nós conhecemos de hoje, uma pessoa que dura, vamos dizer, esses dias eu vi uma senhora comemorando na televisão 103 anos. Vamos dizer, uma pessoa que dure 100 anos, quando a Bíblia fala de longevidade, nós podemos imaginar, poxa, vai durar 300, vai durar 400, 500, 600, é uma coisa bem acima daquilo que nós estamos acostumados a ver, mas não significa que a pessoa não vá morrer. Então a expressão de que não haverá morte no milênio é errada, pelo simples fato de nós não podermos provar isto, tá? Então aqui tem milênio, segunda parte, aí diz assim, reinarão com Cristo. Quem é que vem durante esses 1000 anos para reinar com Jesus Cristo? Os anjos, segundo a visão de Paulo em Tessalonicenses. Os salvos, esses salvos pode ter uma interpretação variada, tá? Os salvos, segundo Zacarias, Apocalipse, Romanos, enfim, o povo de Israel reinará com Cristo no milênio, né? Jesus Cristo será pessoalmente o Rei dos Reis em corpo ressurreto. O que é o corpo ressurreto? Aquele corpo com o qual ele ressurgiu após o 3º dia da crucificação e apareceu aos seus discípulos. Então, segundo esse entendimento, inclusive pela Escritura, segundo essas referências de Zacarias, que Jesus Cristo vai estar naquele mesmo corpo e será visto naquele mesmo corpo, né? Não que necessariamente as pessoas que estejam no mundo nessa época vão reconhecê-lo, mas é naquele corpo que ele estará. Então veja aqui, os anjos, o povo de Israel
né? Vai estar reinando, Jesus vai estar lá, vai livrá-los de uma série de coisas. Os salvos, esses salvos, muita gente pode imaginar, deixa eu falar só da polêmica da minha própria mente. Virão para reinar com Jesus os salvos, tá bom, mas o que vai ser feito no milênio? No milênio, nós estaremos na terra para algo exclusivo, ou seja, viremos aqui para fazer uma coisa especificamente, que é pregar. Voltar no milênio é ainda considerado um galardão, porque nós vamos estar prestando serviço. É considerado voltar no milênio um privilégio, porque você vai voltar em uma posição inafrontável. Não haverá armas que te firam, não haverá nada que te detenha. Você esteve no céu com Cristo e volta para reinar no milênio, e tudo que é projeto de Deus se dará nesse milênio. Tudo que é projeto. Não haverá nenhum servo de Deus morto, martirizado, afrontado. Não, o poder e a autoridade estarão sobre nós que voltarmos no milênio. Aí eu te pergunto, uma vez que todos nós fomos ao céu e adquirimos ali um conhecimento das coisas de Deus muito tremenda, vivemos na glória, se nós considerarmos este fato de que todos adquirimos um conhecimento, então todos terão o direito de voltar à terra. Mas na minha cabeça isso não funciona, eu não acredito nisso. Eu não acredito que todos voltarão. Por exemplo, aquele ladrão lá da cruz, ou melhor, o ex-ladrão, né? Parar de chamar o irmão de ladrão, né? Já se converteu. O ex-ladrão lá da cruz, que conhecimento de Deus aquele homem teve quando partiu da terra, para que ele possa vir e pregar aos governantes? Hoje ele tem um conhecimento que ele adquiriu lá no céu, mas eu não acredito que a volta a este mundo no milênio seja com um conhecimento adquirido lá no céu. Eu acredito que o critério da volta no milênio seja com um conhecimento adquirido aqui na terra, aqui e agora. Então, se hoje eu já tenho unção, autoridade, poder, já ponho a minha vida à prova, não curvo a cabeça para ninguém, não baixo a cabeça para ninguém, não tenho medo de canhão, não tenho medo de fuzil, não tenho medo de algema, não tenho medo de cadeia, não tenho medo da morte, eu estou pronto para voltar no milênio, eu voltarei no milênio. Se eu entendo que a ideologia do milênio, embora as nações vão continuar existindo, porque a Bíblia diz que Jesus quebrará a autoridade das nações com cetro de ferro, mas o conceito, nação, para muitos, vai continuar existindo, só que nós estaremos à parte disso, Vou para tal lugar, passaporte, o quê? Entendeu? Não vai existir passaporte para nós, não tem nada disso. Nós vamos nos locomover normalmente, estaremos espalhados em vários quadrantes do planeta para realizar a missão. Vai ter gente lá no Alasca fazendo a obra, gente nos Estados Unidos, gente no Rio de Janeiro, gente espalhados pelo mundo inteiro. O governo é de Cristo e ele traz os seus servos em número exato para governar com ele. Então, esse conhecimento que hoje nós adquirimos aqui, a ideologia que temos que viver no milênio, ela tem que ser entendida aqui e agora. E a frase que é a bandeira do milênio, é essa aqui, ó. Bíblia sim, Constituição não. Esta é uma ideologia contida no milênio, que se nós não a entendermos aqui e agora, nós jamais poderemos retornar no milênio. Quem hoje não está vivendo isso, não vai voltar no milênio.
quem diz que isso é desnecessário, quem diz que isso é muito radical, não é bem assim, não tem necessidade. Já encontrei irmãos, e não só eu, outros irmãos aqui do ministério encontraram pessoas que disseram a mesma coisa. Não, mas como assim Bíblia, assim Constituição não? E como que as pessoas vão ser governadas no mundo? Eu falei, pela Bíblia. Você vê que a cegueira da pessoa é tanto, quer dizer que Dom Pedro I, em 1824, escreveu um livro de regras chamado Constituição. Então eu sou obrigado a seguir o livro de regras de Dom Pedro I, escrito em 1824. Mas então eu não vou seguir um livro escrito por Deus há milhares de anos, selado com sangue, revelações poderosas que norteiam o caráter e a conduta do ser humano. Eu não posso seguir esse livro como regra para a humanidade, eu tenho que seguir o livro de Dom Pedro I. Então eu vou agora mesmo escrever um livro aqui e vou dizer que é a Constituição, e todo mundo tem que seguir ele. Se seguem o de Dom Pedro I, por que não podem seguir o meu? Tanto Dom Pedro I quanto eu temos que seguir aquele que Deus escreveu. Se não entender isso, vem fazer o que aqui no milênio? Não, mas eu vou para o céu e vou adquirir esse conhecimento. Aí não vale, aí não tem critério. Aí você não passou por um processo de seleção. Então todos que estiverem lá virão sobre a terra. E eu te garanto, irmão, eu garanto na minha fé, não vou nem esquentar com, está na Bíblia, não, eu garanto na minha fé, naquilo que eu creio, não vai ser assim. Para voltar no milênio, tem que adquirir esse conhecimento aqui no planeta. Se você não viveu Cristo e a autoridade dele, ao ponto de apostar a sua vida e desafiar rifles, canhões, fardas, se você não viveu isso aqui agora, no milênio você não volta. Não, mas no céu eu vou adquirir isso, mas não vale. Não vale, porque no céu todo mundo vai automaticamente adquirir, e ninguém pagou o preço para adquirir isso. Tem que adquirir esse preço aqui e agora, senão se torna uma coisa sem sentido. Eu estou pagando o preço, estou estudando, estou meditando, estou orando, estou buscando, estou me acrescentando de conhecimento, da graça de Deus, Deus está me revelando coisas, e o meu irmãozinho está lá, jogando videogame, está no Facebook, está curtindo a vida, fazendo um monte de baboseira, e eu estou pagando o preço, eu estou me excluindo dos passeios, eu estou me excluindo do lazer, eu estou pagando o preço, meu irmão está lá curtindo a vida, aí chega no milênio, na maior autoridade jamais vista sobre um povo, ele vem junto comigo? Cadê a justiça de Deus? Isso não é justiça para mim. Amém? Galardões e recompensas são mediante o meu suor. Eu tenho que demonstrar serviço, calo nas mãos. Eu tenho que demonstrar. Então, isso é o que eu creio. Ninguém é obrigado a crer como eu. Mas é aquilo, né, irmão? Se eu vier aqui na frente, eu tenho que falar de quê? Do que eu creio, né? E você prega o quê? O que você crê. E a Bíblia diz, segundo Paulo, que cada um anda segundo a fé que alcançou. Dá a entender que essa fé é individual, né? Bem, então, aqui diz ainda que, seguindo, né? Os santos do arrebatamento reinarão em corpos ressurretos, corpos espirituais. Então, veja bem o que diz aqui. Os santos do arrebatamento reinarão em corpos ressurretos. Tá, até aí tudo bem. Agora ele acrescenta na visão do escritor dessa frase, baseado na passagem bíblica de Paulo de Coríntios, ele diz, corpos espirituais. Não, eu não creio que nós na terra, no milênio, estaremos em corpos espirituais. Nós estaremos em corpos carnais. Por que eu creio que nós estaremos em corpos carnais? Eu vou dizer uma coisa. Porque o que será feito no milênio? Será pregado o evangelho. Que evangelho? Exatamente este que nós achamos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Este é, como a Bíblia diz, o evangelho eterno. No milênio pregaremos Mateus, Marcos, Lucas, João e
toda a Bíblia, mas a base está em Mateus, Marcos, Lucas e João, exatamente o que fazemos hoje. Então, no milênio estaremos desempenhando esse serviço. Já pensou eu chegar aqui todo reluzente, em corpo espiritual, uma coisa diferente de todo mundo, sobrenatural? Aí as pessoas me ouvem pregar, esse que está lá em Jerusalém, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e tal, e temos que crer aqui a regra, Mateus, Marcos, Lucas e João. As pessoas olham para mim todo espiritual, um corpo fantástico. Isso não é injusto? Já que hoje eu estou aqui pregando e as pessoas são obrigadas a me olhar como igual a eles? O fato de eu ter um corpo completamente diferente e transformado não ajuda na fé das pessoas? Não ajuda no impacto? Então é injusto. Eu não acredito que o meu corpo no milênio será diferente do que é hoje. As pessoas que estão vivendo no planeta no milênio vão ter que crer no que eu estou pregando, exatamente como os que estão vivendo hoje aqui agora têm que crer no que eu estou pregando. Eu não posso me apresentar de forma diferente. É injusto. Já pensou eu vim do céu com todos os meus galardões? Com a minha coroa da vida na cabeça, com as minhas vestes talares, cheio de poder e glória, com asas, voando? As pessoas vão dizer assim, não precisa nem pregar, eu creio. Cadê a justiça? Não vejo justiça nisso. Aí seria como que Deus estivesse fazendo acepção de pessoas, estaria dando muito mais chance aos do milênio de crerem do que à geração que passou. Então, para mim, nós voltaremos sim, em corpos carnais. Eu voltarei exatamente neste corpo, não será diferente. Quem olhar para mim, e na época do milênio, né, o que acontece? Virá o arrebatamento. Virá o arrebatamento, e quem estiver vivendo na cena do arrebatamento, eu não vou estar no arrebatamento, mas quem estiver vivendo no arrebatamento, vai estar conhecendo muita gente por aqui, no mundo. Você será arrebatado, você que tem aí de 20, 25, 30 anos, você será arrebatado, e vai deixar nessa terra muita gente que te conheceu. Quando você voltar no milênio, se essas pessoas não se meteram em enrascada e Jesus Cristo não os baniu da terra, essas pessoas vão ver você novamente no mesmo corpo que você estava. No mesmo corpo que você foi arrebatado, pessoas verão você novamente. Os que foram martirizados, por exemplo, no grito da meia-noite, eles vão ver você e vão te reconhecer. Isso vai acontecer também. Agora, isso vai acontecer. Agora, você virá no mesmo corpo. Aqui então nós temos, seguindo, haverá pregação da palavra de Deus e abundante salvação. Essa abundante salvação, sim, existe aí uma coisa muito gloriosa que estará acontecendo, né? O que estará acontecendo no milênio? O diabo estará aprisionado, quer dizer, é uma misericórdia grandiosíssima de Deus. O diabo ficará preso durante o milênio, não podendo exercer a sua influência maligna. A ferocidade dos animais será removida, né? Um leão não vai mais atacar uma pessoa, um urso não vai mais atacar uma pessoa, será a semelhança dos tempos de Adão, em que nenhum animal investia contra Adão. Tudo bem que, segundo algumas pesquisas, Adão tinha 15 metros de altura, né? O leão vira um gatinho diante de um homem de 15 metros de altura. Que homem de 15 metros de altura tem medo de um urso, de um leão? Não tem. Mas independente disso, se nós voltarmos nesse mesmo tamanho, estará sobre nós uma graça, uma unção, que os animais vão e sobre os animais estará um mover, não haverá essa agressão de um animal. A Bíblia diz que até uma víbora, né, uma cascavel ou uma cobra, tem um nome que eles usam lá? Basilisco? Basilisco é uma cobra? Diz que o basilisco, né, uma criança vai colocar a mão na toca do basilisco e não vai ser picada. Então, isso é. Então, quer dizer, imagina, uma criança botar a mão na toca de um bicho desse
peçonhento e não ser picado, porque essa ferocidade de atacar um ser humano vai estar banida dos animais, tá? Então isso aí isso é bem entendido também, está lá em várias passagens da Escritura, principalmente em Isaías, a partir do capítulo 60, que fala sobre essas coisas. Bom, e haverá longevidade, né? Há uma passagem bíblica que inclusive diz assim: se alguém pecar no milênio, porque o livre-arbítrio vai continuar existindo, em toda parte que existem regras, existe também a possibilidade de errar, pecar. Então, só que a Bíblia diz que se alguém cometer algum delito durante o reinado de Jesus Cristo, só aos, quantos anos? Aos 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, imagina, hoje as pessoas não estão nem vivendo até 100 anos. Imagina ser amaldiçoado somente aos 100 anos. Então, esse é um detalhe que vai estar ocorrendo durante o reinado pessoal de Jesus Cristo. Irmão, você não tem ideia do que é valioso quando você olha para essas informações, quando você lê esses textos na Bíblia e compreende isso, quando isso penetra na tua alma, no teu ser, no teu espírito, quando o Espírito Santo consegue te convencer que isso é verdade, você não tem ideia do valor disso. Sabe por quê? Porque nós temos por aí vários irmãos, várias organizações, denominações, igrejas imensas que dizem que esse negócio de milênio, de Cristo vir reinar no mundo, é besteira e é coisa da cabeça de crente pentecostal que não tem o que fazer. Então, você crê em coisas que os outros chamam de loucura, é uma glória muito grande, significa que realmente você se deixou convencer pelo Espírito Santo, pois a própria mensagem da cruz já é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos, é um poder de Deus. Então, seguindo ainda aqui diz, fim do milênio, a batalha final. Durante o período milenar, o homem será exposto às melhores condições espirituais. Satanás será preso, Jesus será rei supremo de todo o mundo. No fim deste período, porém, Satanás será solto por pouco tempo, quando muitos o seguirão, rebelando-se contra o Senhor Jesus. Apocalipse 20. Deus porá fim a esta rebelião e Satanás será condenado e com ele a morte e o inferno para sempre. Deus julgará as nações subvertidas por Satanás e executará o juízo final para os ímpios, o juízo do grande trono branco, né? Aí o autor coloca essa passagem, o juízo do grande trono branco. De repente, você estudando um pouco mais, pode ser que você discorde da colocação desse grande trono branco exatamente aí nesse ponto, mas não faz diferença doutrinária. O fato é que ambas as coisas aqui, ainda que não estejam exatamente naquela ordem que ocorrerão, porque às vezes é meio complicado falarmos de coisas tão espirituais e conseguirmos coordená-las tão cronologicamente, mas o fato é que tudo isso acontecerá sem querermos nos importar tanto com os detalhes. Mas o que vai ocorrer aqui? Jesus implanta o seu reinado milenar e nesse período de 1000 anos do seu reinado, todas essas coisas que nós vimos vão estar ocorrendo e no finalzinho do reinado milenar de Cristo, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque Deus é justo. Ora, não nasceram muitas pessoas aqui no milênio? Mas essas pessoas nasceram sem a tentação de Satanás. Elas nasceram num tempo de privilégio fora do comum. Não seria injusto Deus ter salvado, Deus salvou pessoas que viveram quando se dizia que o mundo jaz no maligno. Essas pessoas, para serem salvas, elas tiveram que pagar um preço. Eu e você estamos sendo salvos, guerreando num mundo contra principados, potestades, hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Nós estamos sendo salvos e testemunhando de Jesus Cristo num período onde o diabo tem uma força terrível.
onde o diabo está comandando o fórum central da Praça 15, os juízes comem na mão do diabo, os juízes estão impregnados na maçonaria, os líderes governamentais, os líderes das forças armadas, está todo mundo na mão do diabo, e nós estamos aqui testemunhando de Cristo, expondo a nossa vida. Nossos filhos, se não fossem pela guarda de Deus, correndo o risco de serem sequestrados e mortos em qualquer esquina das ruas, por causa do que nós pregamos. Nós estamos encarando o diabo com uma fé sobrenatural. Aí chega no milênio, nasce um monte de patricinho, um monte de playboyzinho, acaba o período milenar e eles vão todos para o céu. Eu vou dizer assim, poxa, bem que eu podia ter nascido no milênio, né? Não teria chorado 1/5 das lágrimas que chorei, não teria chorado 1/1000 das lágrimas que chorei, não teria passado por nada. Estou num mundo milênio, estou com fome, vai na rua, arranca uma fruta e come. O mundo vai produzir frutas que vai ser que nem lá, quando os espias tiveram que atravessar um tronco no meio de um cacho de uva para carregar no ombro de 2 homens. Isso vai ser um milênio. E tudo que eu tenho padecido, as minhas aflições, as suas dificuldades, o preço que você tem pagado para testemunhar de Cristo, para ficar de pé, para ficar firme. Não, o que vai acontecer? No final do milênio, Satanás será solto e vai tentar subverter todos aqueles que nasceram no milênio. E a Bíblia diz que ele terá triunfo, que ele vai reorganizar um grande exército novamente. Ele vai manipular a humanidade de novo. Eu não sei quanto tempo é esse que a Bíblia chama de final de milênio. De repente, final de milênio pode ser nos últimos 100 anos. É um final de milênio. Para quem já viveu 900, 100 é um finalzinho. De repente, enfim, ele reorganiza um grande exército, reformula todo o seu exército. Jesus permite, como hoje está permitindo, e ele vai e resolve marchar de novo na sua obstinação contra quem? Jerusalém. Só que desta vez, no trono de Jerusalém está reinando Cristo, e a grande batalha não acontece. Cai fogo do céu, diz a Bíblia, e consome todos os adversários. E aí diz que as primeiras coisas, céu e terra, são passados, e eis que vejo novos céus e novas terras. Novos céus e nova terra. Esse novo céu e nova terra, bom, antes de eu concluir isso aqui, enfim, a batalha final, o fim do milênio acontece assim: subversão das nações novamente, marchando contra Jerusalém, cai fogo do céu e encerra-se, no ponto de vista que eu creio, segundo a Escritura, encerra-se a história da humanidade sobre o planeta. E daí, nós vamos nos deparar com, na página 38, o que é chamado novos céus e nova terra. Esses novos céus e essa nova terra, eu creio terminantemente que não tem nada a ver com o planeta Terra. Não. O céu, esse universo que nós conhecemos, tudo isso deixará de existir. O que haverá realmente é um céu e terra, que eu chamo de entre aspas, são aquelas cidades espirituais que João contempla no livro de Apocalipse. Mar de cristal, ruas de ouro. A cidade tem 12 fundamentos, tem 12 portas que são 12 pérolas, e aquele cenário todo diz que essa cidade não tem o quê? O que não tem na cidade? Não tem luz, não tem sol. Por quê? O que a ilumina? A glória do Cordeiro de Deus ilumina essa cidade. Eu não creio que João está vendo algo no planeta Terra. Eu creio que João está vendo algo no céu. Uma cidade espiritual, aonde hoje lá habitam os que já foram salvos, né? Como Elias, como Moisés, que estão lá, como Enoque
e uma boa turma que habita lá, e também os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, miríades e miríades de anjos, e também, enfim, todo aquele que vai habitar, que ainda está no paraíso, que ainda não é o processo final dos salvos. Bom, eu não creio numa vida eterna nesse planeta. A vida eterna que eu creio é também em uma cidade com características espirituais eternas. Apesar de que a Bíblia nos fala, inclusive nos Salmos, nos dá bem o entender de que tudo o que os nossos olhos têm contemplado neste mundo deixará de existir eternamente. Há um tempo determinado. Talvez por isso Jesus tenha dito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Bom, voltando na página 37, eu quero só dizer aí para você que diz assim: tipos de galardão. Coroa da vida, coroa especial de Marte. Coroa de glória, na página 37. Coroa de glória para os servos fiéis que trabalharam por amor a Deus e às almas. Depois diz, na página 38, coroa de justiça para aqueles que amam a vinda de Jesus. O que tem a ver uma coroa de justiça com a vinda de Jesus? Você consegue fazer ligação entre essas duas situações? Aqui diz que haverá uma coroa de justiça para os que amam o retorno, a vinda de Jesus. Por quê? Quando Jesus pisar nesse mundo, ele porá fim a toda e qualquer injustiça. Nós estaremos reinando com uma autoridade com Cristo, e toda essa injustiça que é feita por líderes governamentais e uma série de coisas aí absurdas que acontecem na nossa sociedade, essas coisas não acontecerão, toda a opressão contra os mais humildes. Então, a vinda de Jesus, ela nos satisfaz quando a nossa alma se sente afligida com as injustiças do mundo. Lembra que a respeito de Ló foi dito que ele, olhando aquela cidade, ele afligia a sua alma continuamente por ver a injustiça da cidade. Lembra que o Senhor Jesus falou assim: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem não é apaixonadíssimo pela justiça, não atenta para o retorno de Jesus Cristo. Só quem realmente ama a justiça, que vive a clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A pessoa sente esse clamor, essa vontade dentro da sua alma de Cristo pisar no Monte das Oliveiras, para que as injustiças cessem. Quando Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras, não haverá mais rituais de macumba, de espiritismo, sacrificando sequer animais, que dirá crianças. Não haverá muçulmanos estuprando crianças, assassinando quem não crê na sua religião, ou assassinando os seus próprios conterrâneos por largar o islamismo e se voltar para outras religiões. Somente quem porá fim a essas grandes injustiças, que nem a ONU não ousa se levantar contra ela, a Organização das Nações Unidas, que supostamente teria uma grande força, nem a ONU ousa pronunciar nenhuma palavra contra os muçulmanos, porque tem medo de terrorismo, tem medo de bomba, então eles deixam as crianças serem estupradas, mulheres serem violentadas, e horrores, e o gemido dessas pessoas, e as dores dessas pessoas lá na intimidade, no clamor. Isso está diante dos ouvidos de Deus e dos ouvidos de quem verdadeiramente atenta para a realidade do que é esse mundo. Então, amar a vinda de Jesus significa que você quer ver o fim dessas injustiças. Por isso diz assim, coroa de justiça para aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Coroa incorruptível
para os que vencerem a carne e viverem no Espírito. Tem algumas desses parafraseados que são interpretações da visão do autor mediante alguns textos bíblicos. O que nós sabemos é que muitas coisas realmente vão acontecer.